Os religiosos são preguiçosos em sua maior parte, é bem isso. Não estou dizendo que todo religioso é preguiçoso, mas a maior parte. Porque o que a maior parte dos religiosos faz é apenas seguir uma religião, frequentar uma religião por comodidade, sem promover o seu trabalho interior, sem afinar a intuição, a sua sensibilidade interior, a voz do seu ser, o verdadeiro eu. A maioria esmagadora dos religiosos está no piloto automático, como os modistas, como aqueles que seguem ideologias políticas, como aquela militância ateísta, por outro lado, ou os depravados, os decadentes, como os dogmáticos religiosos também. Então existe uma restrição mental, existe uma robotização da vida, onde as pessoas fazem algo por fazer, sem se perguntar muito, sem se questionar muito. E no caso da maior parte dos religiosos, constitui para eles, segundo eles, até um pecado questionar-se sobre a razão de ser de suas práticas religiosas. Simplesmente se deve fechar os olhos e crer e acreditar cegamente, sem vida propriamente, porque isso é apenas um existir e não um viver. A vida requer do ser humano uma vibração, requer do ser humano uma sintonização, uma frequência. E a verdadeira espiritualidade é justamente este ajuste constante nesta vibração, nesta frequência. O que Jesus há 2000 anos já definiu como vigiar e orar. A vigilância é interior, a oração é interior, não é algo mental, não é algo praticado mecanicamente na frente de um sacerdote, em bando, em meio a um número de seguidores cegos de uma religião que apenas fazem barulho, mas não promovem orações verdadeiras, sinceras e profundas. Então não estou aqui condenando as religiões, quem sou eu para isso? Mas é fato que nas religiões existem muito mais interesses mercantilistas, existe muito mais a busca pelo dinheiro do que a busca pela salvação. Isso é um fato. Olhemos para as religiões dos dias atuais. Todas elas, sem exceções, são isso. Algumas buscam mais o poder do que o dinheiro, outras buscam mais isso, mais aquilo, mas no fundo todas querem ter massas de seguidores para garantir as comodidades dos sacerdotes que vivem às custas das doações dos frequentadores. Então é isso. É isso. E a maioria esmagadora dos frequentadores são preguiçosos no espírito. Existe lá um espírito preguiçoso dentro dessas pessoas. Pessoas que terceirizam a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Pessoas que vão a um lugar, vão a um templo, vão a uma igreja, participam de cultos, de missas, mas isso muito mais de corpo do que de espírito. Isso muito mais de mente do que de espírito e com a intuição. E daí não conta, daí não vale nada, porque o que realmente interessa no lado espiritual de uma pessoa, na sua espiritualidade, é o trabalho interior, é a ativação da intuição. E quem ativa a sua intuição, quem trabalha com a intuição, quem utiliza a intuição no dia a dia para promover escolhas, para agir, para deliberar, ele deixa de ser um preguiçoso espiritual, porque o espírito está em movimento. Mas aquele que está apenas na mente, aquele que preocupa apenas com as coisas mais imediatas e vai na igreja apenas com essas predisposições mentais, é um preguiçoso. Alguém que está terceirizando o seu culto interior, a sua espiritualidade interior. Está colocando nas mãos
de um sacerdote a gerência da sua vida espiritual, a gerência da sua redenção, da sua salvação. Sendo que a salvação é algo conquistado na esfera individual apenas, daquele que faz o seu trabalho interior, daquele que reconhece seus erros, seus equívocos, que se arrepende e que busca ser uma pessoa melhor, praticando constantemente a vigilância, como Cristo já ensinou há 2000 anos. Então é isso que conta, é isso que vale, a vigilância. Mas daí muitos religiosos dizem, mas eu faço a minha vigilância, eu me observo, ora, muito mais com a mente do que com o espírito. Não é a mente que deve estar vigilante, não é a mente que deve estar ligada e conectada. Uma, porque a mente não faz vigilância alguma, a mente não dispõe de conexão e ligação. A mente é apenas um instrumento. Onde deve ser praticada e executada a vigilância, a conexão e a ligação com planos mais elevados? É no espírito, é através do espírito. Isso é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade, que não tem nada a ver com religião. Porque a religião se tornou uma forma de poder, a religião é constituída por instituições religiosas que buscam manter o seu status, as suas garantias, as suas seguranças, as suas comodidades, os confortos do dia a dia para os sacerdotes, para as pessoas que estão ali vivendo da religião. Enquanto que a religiosidade é o trabalho interior e a religiosidade não depende de religião. A verdadeira religiosidade, que é espiritualidade, pode ser executada e praticada em qualquer lugar, notadamente no silêncio, quando o ser humano está no seu canto, consigo mesmo. Porque se o ser humano não estiver primeiramente consigo mesmo, ele não estará com ninguém, ele não estará com nada nessa vida, estará abandonado, mesmo que esteja em meio a uma multidão de pessoas, seja na rua ou seja dentro de uma igreja. E Cristo já falou disso em seu tempo, sobre os sacerdotes hipócritas, sobre os frequentadores hipócritas de templos, que oravam em voz alta, que promoviam a sua religiosidade muito mais para os outros, muito mais para se mostrar para os demais. Cristo mesmo disse que a melhor oração é aquela praticada em seu quarto, com a porta fechada, em silêncio, com sinceridade de coração. Então não estou aqui julgando religiões, estou apenas fazendo uma constatação. Uma constatação. E a maior parte dos religiosos são preguiçosos em espírito. Espíritos preguiçosos que estão dormindo dentro da carcaça. Espíritos que não dominam a sua mente. Espíritos que não utilizam a mente como instrumento. Ali existe o domínio unilateral do raciocínio. Ali o raciocínio sozinho oprime o espírito, soterra o espírito. Porque esses raciocínios são dominados por formas de pensamentos, por essas energias trevosas, por todas essas vaidades, essas arrogâncias que constituem o mundo religioso e o mundo espiritualista dos dias atuais, como os espiritualistas bagaceiros que seguem seus mestres, que pagam suas bugigangas e mais uma série de tranqueiras, pensando que isso seja o suficiente. Não, o ser humano precisa estar primeiramente consigo mesmo, executando o seu trabalho interior, a partir do seu espírito, do seu núcleo, da sua intuição. Isso é que conta, unicamente isso é que conta, notadamente nos dias atuais, em que o nosso tempo está acabando, inúmeras coisas estão acontecendo, catástrofes naturais, guerras, crises econômicas, crises políticas, a humanidade está sendo sacudida para acordar e a maioria das pessoas está aí, seguindo falsos sacerdotes, falsos mestres, desperdiçando seu tempo e suas energias
em caminhos transviados. E por quê? Porque as pessoas são preguiçosas em espírito na maior parte dos casos. Pessoas que terceirizam a sua religiosidade e a sua espiritualidade para alguém, sendo que o ser humano precisa despertar de dentro para fora e caminhar com as próprias pernas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!